Você desperta antes do sol, quando a neblina ainda cobre o acampamento como mortalha. O frio da madrugada penetra a pele e o cheiro de fumaça das fogueiras se mistura ao pó das marchas do dia anterior. Ao seu redor, homens tossindo, ajeitando sandálias gastas, preparando-se para mais um dia que não conhece clemência. Antes mesmo da primeira espada ser desembainhada, uma verdade silenciosa paira sobre todos. Sem alimento, não há guerra. Sem pão, não há legião. Você percebe que a batalha começa muito antes de enfrentar inimigos. Ela está ali, na panela de ferro suja, no pedaço de pão duro, no odre de água azeda. O império não se sustenta apenas em lanças e escudos, mas em cada grão de trigo transportado por carroças. Marchar, lutar, conquistar, nada disso seria possível sem a disciplina do estômago. A fome é inimigo invisível, tão cruel quanto uma espada bárbara, e sua sombra acompanha cada passo da legião. Na sua mão, um pedaço de pão que parece mais pedra do que alimento. O bucato. Farinha, sal e água, assado 2 vezes até perder qualquer traço de maciez. Cada mordida é um desafio. Cada mastigada ecoa nos dentes como se partisse ossos. Mas esse pão é tesouro. Dura semanas, às vezes meses, resistindo à umidade e ao tempo. Ele não é feito para prazer, mas para sobrevivência. E você entende, a disciplina romana não estava apenas na formação de batalha, mas também nesse pão implacável. O trigo é mais do que alimento, é identidade. É o que separa o soldado romano do bárbaro, o cidadão do escravo. Comer trigo é viver como romano. Ser privado dele é ser rebaixado. Nos dias bons, você recebe sua ração em medidas justas. Nos maus, a cevada substitui o trigo, e com ela vem a humilhação. Pois cevada é comida de animais, de cavalos e mulas. Quando lhe entregam esse grão inferior, não é apenas fome que sente. É desonra que corrói como ferrugem. Você lembra dos murmúrios entre os homens, frumentum mutatum, a ração trocada, o castigo. Quando uma coorte falha, quando um erro desonra a disciplina, o pão de trigo desaparece e a cevada toma seu lugar. O gosto é áspero, a digestão pesada, mas o pior não é o sabor, é a vergonha. Comer como animal significa ser tratado como animal. O alimento se torna sentença. E você percebe que em Roma até a comida podia ser arma para moldar corpos e espíritos. O dia começa no contubérnio, sua pequena comunidade de 8 homens, uma tenda, uma panela. O cheiro do caldo ralo ferve no ferro gasto, misturando grãos moídos e restos do dia anterior. Vocês dividem cada porção como quem divide destino. Não há luxo, não há variedade, há apenas partilha. Cada colherada é lembrança de que o exército não é feito de indivíduos, mas de laços invisíveis. A panela é mais que alimento, é pacto silencioso, cimento que mantém coesa a máquina de guerra romana. Você mastiga lentamente, engolindo mais poeira do que sabor. O bucato arranha a garganta e a água azeda do odre não alivia. Ainda assim, nenhum homem reclama. O silêncio da refeição é quase ritual. Não há tempo para conversa, apenas para a certeza de que aquele pedaço seco dará forças para o próximo passo. O sabor não importa, importa a energia que transforma corpos em engrenagens. A disciplina de Roma começa no estômago. Cada mordida é treino para obedecer, resistir, sobreviver. Não há cozinheiros, não há banquetes. São os próprios soldados que preparam sua refeição, revezando-se na coleta de lenha, no corte dos grãos, na distribuição das rações. A cozinha romana é improviso e sobrevivência. Você vê homens raspando a panela até a última gota, disputando migalhas como se fossem tesouros. Nesse gesto rude, você entende o valor da comida em campanha. Ela não é apenas sustento, é poder. Quem controla o alimento, controla a moral. Quem controla a moral, controla a legião.
Enquanto mastiga, você percebe. Antes da batalha contra bárbaros, há uma batalha invisível contra o próprio corpo. O soldado luta contra a fome, contra o enjoo, contra a falta de sabor. A vitória começa no estômago. Roma venceu impérios não apenas pelo aço, mas pela disciplina que transformava até o pão mais duro em símbolo de poder. Você sente a estranheza amarga dessa verdade. O pão não mata inimigos, mas sem ele, nenhum inimigo seria vencido. Você se ergue, ajusta o cinturão, sente o peso da armadura. A refeição simples já desaparece no estômago, mas deixa algo maior. A certeza de que a sobrevivência não é glória, é necessidade. Roma não marchava pela força das armas, mas pela resistência de corpos alimentados no limite. E você entende que nesse império, até a fome era disciplina. Até a refeição era guerra. Você caminha pela floresta ao lado de outros soldados, cada passo acompanhado pelo estalo de galhos secos. A caça não é diversão, é sobrevivência. Um coelho, um cervo, qualquer animal se torna tesouro. A carne fresca é rara, celebrada como vitória silenciosa. Mas você entende que nem sempre ela chega como dádiva. Muitas vezes é obtida à força, retirada de vilas saqueadas, de camponeses que choram a perda de seu gado. A refeição do exército é sempre banhada em sangue, seja animal ou humano. Você segura nas mãos um pedaço de carne de porco salgada. É dura, áspera, mas valiosa. A gordura que escorre dela alimenta não apenas corpos, mas esperanças. Defumada, preservada, transformada em linguiça ou bacon, ela resiste às marchas intermináveis. Cada mordida também lembra sua origem. Esse alimento não veio de mercados pacíficos, mas do saque, da imposição do ferro romano sobre povos que, impotentes, viam sua sobrevivência ser devorada pelo império. Às vésperas da batalha, você vê bois, ovelhas e porcos conduzidos ao centro do acampamento. O cheiro do sangue fresco mistura-se ao incenso. O suove taurilia acontece diante dos olhos atentos de milhares de soldados. O sacrifício não é apenas superstição, é promessa de proteção. Quando a lâmina corta, quando o sangue escorre, cada homem sabe que em seguida comerá da carne oferecida aos deuses. Você mastiga a refeição ritual e sente: aqui, alimento e fé são a mesma arma. No meio do acampamento, um líquido escuro, quase pútrido, é despejado em potes. O garum, molho de peixe fermentado, invade o ar com seu cheiro forte. Alguns torcem o nariz, outros salivam. Ele tempera a monotonia da comida, dá sabor ao pão duro, às carnes salgadas. Mas não é apenas condimento. É medicina, é energia, é símbolo de identidade. Um exército inteiro se curva diante desse líquido estranho. Você percebe, até o gosto azedo do garum se torna parte da disciplina de Roma. Nem sempre a carne. Muitas vezes, a panela é preenchida apenas com lentilhas, ervilhas, feijões. O caldo borbulha em silêncio, nutrindo mais pela constância do que pelo sabor. Você percebe a importância desses grãos. Eles sustentam, dão força lenta, constante, invisível. Não são festivos, não são celebrados, mas são vitais. O soldado romano aprende a mastigar o simples, a valorizar o modesto, pois na guerra a abundância é rara e é o humilde feijão que mantém de pé a engrenagem do império. De vez em quando, em meio ao deserto da monotonia, surge um presente inesperado. Figos secos, uvas passas, talvez maçãs encontradas em vilarejos. O açúcar natural explode na boca como vitória. Mas você sabe, esse prazer é breve, quase proibido. As frutas não pertencem às rações oficiais. São luxo adquirido em mercados ou roubados de hortas. E justamente por isso, cada mordida doce é lembrança cruel. Até os deuses parecem zombar, oferecendo doçura rara em meio à guerra interminável. Você segura um pedaço de queijo seco, feito de leite de cabra ou ovelha. É alimento de marchas longas,
fácil de transportar, difícil de estragar. No silêncio das tendas, você o divide com seus companheiros, cada pedaço representando força partilhada. O queijo não é banquete, mas se torna presente precioso. Ele traz o sabor do lar, lembrança de aldeias distantes. Você percebe, até no exército mais implacável, há necessidade de um gosto que lembre a vida além da guerra. O odre escorre e você prova a posca. Mistura de água, vinagre, ervas. O gosto é azedo, quase amargo, mas purifica. Não é vinho nobre dos banquetes, é vinho dos soldados. Ela mata bactérias, traz energia, fortalece em marchas. Ao beber, você sente não prazer, mas vigor. O corpo se renova, o espírito se endurece. Roma não se ergue em vinhos luxuosos, mas nessa mistura áspera que só os soldados conhecem. A posca é mais que bebida, é o sangue amargo da legião. Você percebe como até os elementos mais simples são vitais. O sal conserva, preserva, prolonga a vida de carnes que sem ele apodreceriam em dias. O azeite desliza na panela, tornando o grão menos áspero, a carne menos dura. Esses dois ingredientes invisíveis sustentam a marcha. Mas há algo mais. O sal é também moeda, o azeite é símbolo de abundância. Eles não apenas alimentam, controlam. Quem distribui sal, distribui poder. E você sente como até a cozinha romana é estratégia de dominação. Na tenda, você observa seus companheiros dividindo tarefas. Um corta a carne, outro mexe a panela, outro guarda o sal. O contubérnio é mais do que 8 homens em uma lona. É uma família de ferro. Vocês dividem suor, sangue, fome e pão. A refeição é sempre coletiva, nunca individual. E nessa partilha forçada você entende. Roma não conquista pela força de cada homem isolado, mas pela disciplina de todos juntos. Até na panela, a legião marcha unida. Você ergue o odre de couro, pesado e gasto pelo uso. Dentro dele não há vinho nobre, mas posca. Mistura de água turva e vinho barato, azedo, quase vinagre. O líquido arde na garganta, deixando um rastro amargo que não se apaga facilmente. Para os ricos, essa bebida é sinal de miséria. Para você, é sobrevivência. Cada gole é ritual de disciplina. A posca não mata a sede apenas. Ela mata as bactérias invisíveis que rondam a água. Você bebe e sente os olhos arderem com o vinagre. O corpo se contrai, mas logo vem a estranha energia que mantém os músculos firmes na marcha. Ao redor, dezenas de soldados repetem o mesmo gesto. Não há escolha, apenas necessidade. Naquele amargor, você percebe a verdade cruel. A guerra não se vence com banquetes, mas com um ácido que fortalece. O gosto é de derrota travestida em vitória, mas enquanto engole, você sabe que continuará vivo por mais um dia. Em seguida, você abre a pequena bolsa de couro. Dentro, um pedaço de queijo de cabra, duro como pedra, cortado com esforço pela lâmina já cega da faca. Ele não derrete, não escorre, não desperta prazer. Apenas alimenta. O queijo foi feito para durar, não para ser saboreado. Ao lado dele, o pão seco, assado 2 vezes, duro demais para ser mordido sem quebrar dentes. Você o mergulha no vinho azedo, amolecendo-o. Não é refeição, é sobrevivência. Quando há tempo, um punhado de lentilhas, feijões e ervilhas engrossa o caldo ralo que ferve nas panelas de ferro. Você vê soldados mexendo o caldo com lanças quebradas, improvisando colheres. O cheiro não é apetitoso, mas basta para enganar o estômago vazio. Cada grão é pequeno demais para satisfazer, mas juntos sustentam a marcha. Você sente como esses alimentos simples carregam Roma. Não são as carnes raras que alimentam o império, mas o pulsar silencioso das leguminosas. Você observa os homens dividirem pedaços de carne salgada em porções exatas. A gordura é guardada como tesouro, usada para fritar biscoitos ou lubrificar equipamentos.
panelas escuras se alinham nas fogueiras, aquecendo lentamente uma mistura de água barrenta, legumes secos e queijo esfarelado. A cada parada, os soldados transformam o pouco em sustento. Você entende que Roma não conquista por banquetes, mas pela habilidade de cozinhar no barro, partilhar no ferro e sobreviver no nada. Na penumbra da noite, você se recolhe ao contubérnio. 8 homens, uma tenda, uma panela. Não há luxo, apenas lona gasta e respirações pesadas. A refeição é coletiva, cada soldado traz algo, cada pedaço é somado. O fogo ilumina rostos cansados, sulcados pela poeira da marcha. O ato de cozinhar é mais que necessidade, é pacto. Dividir o alimento é dividir a vida. E naquele pequeno círculo de luz, você percebe que a fraternidade é a arma mais afiada. Você segura o pão duro, mergulha-o no caldo ralo, observa os olhos dos companheiros. Ninguém fala muito. O silêncio pesa mais que o ferro. Mas cada colherada, cada mordida, fortalece não apenas o corpo, mas o vínculo. A guerra destrói exércitos que não confiam uns nos outros. O contubérnio é o coração da legião. 8 homens que comem juntos, dormem juntos, marcham juntos. Você entende que não é o sabor que alimenta, é a certeza de que ninguém luta sozinho. Você percebe que a cozinha improvisada é também campo de batalha. Não contra inimigos visíveis, mas contra a fome, o frio e o desespero. Cada refeição partilhada é uma vitória silenciosa contra a dissolução da disciplina. O caldo ralo, o queijo duro, a posca azeda, todos são armas invisíveis que mantêm Roma de pé. Você sente que a guerra é vencida 2 vezes. Primeiro no estômago, depois na espada. A panela é tão estratégica quanto qualquer gládio. Você respira fundo. Agora entende que a guerra não se vence apenas nos campos ensanguentados, mas no silêncio das refeições. A disciplina mora no pão duro que resiste ao tempo. A moral, na carne salgada que não apodrece. A fé, no vinho azedo que purifica a água. Roma conquistou o mundo porque soube transformar até a comida em disciplina, até o amargo em arma. A glória se forjou não só com espadas, mas com a eternidade escondida em cada refeição amarga.